Boa tarde, meus queridos amigos. Estamos aqui diretamente do município de Hulha Negra, onde nós estaremos fazendo agora uma matéria sobre a Lagoa da Música, aonde é situado aqui neste lugar. É um lugar bastante bonito, um lugar, bem amplo, Podemos avistar que há muita plantação, de sojas. E aqui é área particular, aqui nós temos aqui uma área particular, onde houve uma história muito chocante nesse lugar. Aqui um pouco mais estaremos narrando esta batalha que houve aqui. Na verdade não foi uma batalha, foi um massacre, onde mais de 300 homens foram degolados aqui neste lugar. Nós ao fundo estamos avistando aquele mato, onde é uma lagoa, chamada Lagoa da Música. E por atitude, por questão de respeito, vamos tirar algumas fotos, mostrar algumas imagens daquele lugar ali, onde a história nos narra que na Batalha Revolução Federalista de 1893 houve uma vitória dos Maragatos sobre os Pica-Paus aqui neste lugar. E eles foram presos, mais de 300 homens, e eles foram colocados numa mangueira. E durante a noite, foi feito 3 dias de degola nesse lugar aqui. E todos os corpos dos homens degolados eram jogados dentro dessa lagoa. E foram mais de 300 homens degolados nesse lugar. Um dos homens que usou a sua espada, a sua adaga para degolar, um dos homens mais violentos, se chamava Adão de la Torre. Ele degolou numa noite, a história conta, mais de 100 homens. E aqui narra também da Lagoa da Música que ele, último a ser degolado, foi um soldado do Clarim, na qual prometia a ele não ser morto, se ele tocasse todo o momento da degola. E foi feito isso, ele tocando todo o momento da degola. Cada um que foi degolado era jogado para dentro dessa lagoa. E o último a ser degolado foi esse jovem Clarim, soldados Clarim. E ao ser degolado, a história narra que ele correu com seu clarim na mão em direção a essa lagoa, só o corpo, e foi jogado, se jogou dentro dessa lagoa. E muitos moradores aqui narram que dias, noites, houve toque de clarim nesse lugar aqui. Foram feitos perguntas aos moradores aqui que moram no lugar, e eles confirmaram realmente que isso acontece, que eles observam. E tem noites de lua cheia, podemos dizer assim, que quem ouve diz que é uma pessoa que toca aqui nesse lugar, nesse mato aqui, e retumba o som do clarim. Algumas pessoas narraram isso, alguns vizinhos que aqui moram. Nós, por questão de atitude e respeito, nós temos preservando as imagens dessa. Tem uma residência aqui no fundo, que há pouco tempo nós conversamos ali com moradores, aqui pode ver, é uma residência ali, nós fomos ali, e eles não quiseram, podemos assim, que mostrasse as imagens deles. Mas vamos então preservar, porque é uma história muito forte, podemos dizer assim. E vamos agora fazer algumas imagens ali, onde é a Lagoa da Música ao fundo. É um rio que corta ali, é um rio que corta, e tem uma lagoa ali dentro daquele mato, que na qual foi feito um dos maiores massacres, podemos dizer, do Brasil. Fala que numa noite, Adão de la Torre degolou mais de 100 homens aqui neste lugar. Foram 3 dias de degola, e isso foi em novembro de 1893, com a Revolução Federalista, na qual os Maragatos levaram vantagem sobre os Pica-Paus. E todos os Pica-Paus aqui foram degolados e jogados para dentro dessa lagoa. E a história narra, diz que no outro dia, a água estava virada em sangue, porque os corpos estavam ali dentro, todos degolados, porque eles não tinham piedade nenhuma.
muitos castigos eram feitos aqui neste lugar. Então a gente, por questão de respeito, a gente preserva muitas imagens aqui nesse lugar, mas a gente vai fazer algumas fotos ali no lugar onde foi feito a degola, que se chama Lagoa da Música, por ser o último a ser degolado um jovem do Clarim, aqui no município de Hulha Negra. Estamos aqui na Lagoa da Música. Essa aqui é a lagoa onde foi degolado mais de 300 homens e foi jogada para dentro dessa lagoa, uma lagoa que se estende para lá, né? Podemos observar aqui uma lagoa, nela talvez seja um pouco profunda, né? E ela se estende para lá, ela é um rio que corta aqui, né? E aqui foram degolados 300 homens pelo homem chamado Adão de la Torre, né? Na Revolução de 1893, onde os maragatos levaram vantagem sobre os pica-paus e foram presos mais de 300 homens numa mangueira aqui próxima, e lá foram trazidos até esse lugar, na qual todos eles foram degolados. E aqui narra, né, que o último a ser degolado foi um jovem Clarim, né, com a promessa dele não ser morto até a última degola. Ele tocou o seu clarim, né, e ao ser degolado, né, ele foi, né, degolado ali naquelas situações, e ele correu em direção a essa lagoa, e seu corpo se jogou com seu clarim aqui dentro dessa lagoa. E como disse, moradores do lugar aqui, moradores aqui das regiões, né, narram que neste lago aqui, né, durante a noite muitos ouvem o clarim tocando aqui nesse lago, nesse mato aqui, que é um mato, todo é um mato, há residências ali próximas, ali em cima, né, e aqui foi feito, né, o maior massacre, podemos dizer assim, talvez, do Brasil, mais de 300 homens degolados, né, que faziam parte dos pica-paus, a qual, né, os maragatos levaram vantagem sobre eles, e todos eles foram, né, encurralados, encerrados numa mangueira, e foi 3 dias de degola. E na última noite diz que foi mais de 100 homens degolados e jogados para dentro dessa lagoa aqui, que se chama Lagoa da Música, aqui no município de Hulha Negra. Então fica esse registro, uma história, né, aqui no município de Hulha Negra, né, que realmente ele nos comove, né, pelo que aconteceu, esta história narrada nos livros, né, que podemos, né, aprender que homens foram mortos e famílias órfãos, podemos dizer assim, todas elas órfãos, todos talvez tivessem filhos, tivessem esposa e ficaram órfãos, né, porque seus esposos que lutavam na batalha de 1893, todos eles foram degolados, castigados, podemos assim, e jogados aqui dentro dessa lagoa que se chama Lagoa da Música, no município de Hulha Negra.